Inscreva-se no canal e deixe seu like. Alexandre o Grande. Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre. Rei da Macedônia. Ascensão: no verão de 336 AC, enquanto estava em Egas no casamento da sua filha Cleópatra com o irmão de Olímpia, Alexandre I de Epiro, Filipe foi morto por Pausanias, o próprio capitão de sua guarda. Enquanto Pausanias tentava fugir, ele tropeçou e foi morto por seus perseguidores, incluindo 2 companheiros de Alexandre, Perdicas e Leonato. Alexandre foi então proclamado rei pelos nobres macedônios e pelo exército. Tinha ele apenas 20 anos de idade. Consolidação do poder. Agora Alexandre III, o novo rei, começou seu governo eliminando potenciais rivais ao trono. Ele mandou executar seu primo, Amintas IV. Também ordenou a morte de 2 príncipes macedônios de Lincéstida, mas poupou um terceiro, Alexandre de Lincéstida. Olímpia mandou queimar vivas Cleópatra Eurídice e sua filha com Filipe, a criança Europa. Quando Alexandre descobriu o que sua mãe fez, ficou furioso. Contudo, ele teve que mandar executar Átalo, tio de Eurídice, que comandava a vanguarda do exército na Ásia Menor. Coroação de Alexandre. Romance do século XV. Átalo, naquela altura, estava negociando com Demóstenes sobre a possibilidade de desertar para Atenas. Ele constantemente insultava Alexandre. E depois da morte de Cleópatra, Alexandre deve ter considerado perigoso demais para viver. O rei poupou a Ridel, que afirmavam ser mentalmente incapaz na época, possivelmente como resultado do envenenamento feito por Olímpia. A notícia da morte de Filipe fez com que várias cidades gregas se revoltassem contra a Macedônia, incluindo Tebas, Atenas, Tessália e diversas tribos trácias ao norte da fronteira macedônia. Quando notícias das revoltas chegaram a Alexandre, ele respondeu rapidamente. Apesar de ser aconselhado a usar diplomacia, Alexandre reuniu 3.000 cavaleiros e marchou rumo a Tessália. Ele encontrou o exército tessálio em uma passagem entre o Monte Olimpo e o Monte Ossa, e ordenou que seus homens marchassem para o Monte Ossa. Quando os tessalianos acordaram, encontraram Alexandre na sua retaguarda e decidiram se render, comprometendo suas forças ao rei. Ele continuou rumo ao sul, seguindo até o Peloponeso. Alexandre parou nas Termópilas, onde foi reconhecido como líder da Liga Anfictônia antes de seguir até Corinto. Atenas decidiu pedir a paz e Alexandre os perdoou. O famoso encontro entre Alexandre e Diógenes de Sinope ocorreu enquanto esses estavam em Corinto. Quando Alexandre perguntou a Diógenes o que ele poderia fazer por si, o filósofo pediu desdenhosamente a Alexandre que se afastasse um pouco, já que estava bloqueando a luz do sol. Alexandre gostou da resposta, e teria dito: mas, na verdade, se eu não fosse Alexandre, eu seria Diógenes. Em Corinto, assim como seu pai, foi nomeado Egênon, líder supremo da Grécia para a luta contra a Pérsia. Enquanto estava lá, recebeu notícias de uma nova rebelião na Trácia. Campanha na Península Balcânica. Antes de partir para a Ásia para enfrentar os persas, Alexandre queria garantir a segurança de suas fronteiras no norte. Na primavera de 335 AC, foi reprimir várias revoltas. Começando em Anfípolis, viajou para o leste para enfrentar os trácios e, no Monte Emo, o exército macedônio atacou e derrotou as forças trácias na região.
As tropas de Alexandre então se lançaram sobre Tribalhos, derrotando os exércitos locais às margens do rio Ligino. Alexandre então marchou por 3 dias sobre o Danúbio, encontrando tribos trácias de getas. Ele não teve muita dificuldade em sobrepujá-las. Notícias então chegaram a Alexandre que Clito, então rei da Ilíria, e Gláucias, líder da confederação dos Taulâncios, também estavam em revolta. Marchou então até a Ilíria, derrotando todas as forças inimigas no caminho e botando os rebeldes em retirada. Assim a fronteira norte estava segura. Enquanto Alexandre lutava no norte, os tebanos e atenienses mais uma vez se revoltaram. Alexandre marchou para o sul novamente. Outras cidades gregas decidiram hesitar, mas Tebas se precipitou em batalha. Sua resistência foi, contudo, ineficaz, e Alexandre destruiu a cidade e queimou todas as regiões vizinhas. Muitas pessoas morreram e outras milhares foram escravizadas. Atenas e outras cidades gregas, impressionadas e assustadas, buscaram a paz com a Macedônia. Com a Grécia novamente firme sob seu controle, Alexandre voltou sua atenção para a Ásia. Ele deixou seu general Antípatro como regente. A conquista do Império Persa. A juventude de Pela, da Macedônia e os povos da Grécia, juntem-se aos seus soldados e confiai-vos a mim, para que nos movamos contra os bárbaros e nos libertemos da submissão persa, já que como gregos nós não devemos ser escravos de bárbaros. Original, em português. História Alexandre Magni. Alexandre o Grande, em português. Ásia Menor. A 334 AC, o exército de Alexandre cruzou o Hellespont com aproximadamente 100 soldados de infantaria, 100 na cavalaria e uma frota de 120 navios com tripulação de 38.000 homens. Estes combatentes eram, em sua maioria, macedônios, mas também tinham milhares de gregos de diversas cidades-estado, mercenários e tropas conseguidas da Trácia, Peônia e Ilíria. Ele mostrou aos seus homens sua determinação de conquistar a Pérsia ao fincar sua lança em solo asiático e afirmar que aceitaria a Ásia como um presente dos deuses. Isso também mostrava sua vontade de lutar, ao contraste da preferência por diplomacia de seu pai. O primeiro grande confronto com os persas aconteceu na Batalha do Grânico, a 24 de Daísios, 8 de abril de 334 AC. Alexandre derrotou seus adversários e aceitou a rendição de Sardes, a capital da província local. Ele então prosseguiu pela costa de Jônia, garantindo a autonomia das cidades da região. A cidade de Mileto, principal foco de resistência persa, foi cercada e conquistada. Indo mais a sul, estava Halicarnasso, em Cária, onde um prolongado cerco foi feito. Alexandre forçou a rendição das tropas persas, capturando o líder mercenário local, forçando assim a fuga do sátrapa de Cária, Orontobates. Alexandre deixou no poder na região uma membra da dinastia Hecatômnia, Ada, que o adotou. De Halicarnasso, Alexandre foi até as montanhas da Lícia e as planícies de Panfilha, assumindo o controle das cidades costeiras da Ásia Menor, negando aos persas o uso destas como base para sua marinha. De Panfilha e da costa, Alexandre moveu-se terra adentro. Em Termeço, avançou sobre a cidade de Pisídia. Na antiga cidade de Górdio, Alexandre desfez o até então insolúvel nó Górdio, uma façanha que dizem esperar o futuro rei da Ásia. De acordo com a história, Alexandre disse que não importava como um nó era desfeito e apenas o destruiu com sua espada.